E começa agora aquele momento mais apaixonante. Contamos a sua história de amor, que vai inspirar corações e acender paixões, e mostrar que no fim, cada amor é uma história única e inesquecível. Bem-vindo ao podcast do amor. Aqui, pode amar, pode contar. Ela se casou amando outro homem e o pior, ele apareceu na porta dela um dia antes do casamento. Essa é a história da Maria que você vai ouvir agora. Eu aprendi ao longo da vida que o coração pode amar de formas diferentes e que às vezes nos coloca diante de situações que jamais imaginamos viver. Quando eu conheci o Marcelo, eu era muito jovem. E foi um amor arrebatador, daqueles que invadem a alma e fazem o coração bater mais forte só de pensar na pessoa. Mas junto com aquele amor vinha algo difícil de suportar. Eu não sei vocês, mas o ciúmes é algo que desgasta emocionalmente o relacionamento. E o Marcelo era extremamente ciumento. E isso começou a destruir o que a gente tinha. Um dia aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. O Fábio era um amigo da família. Ele frequentava a casa dos meus pais desde sempre. O Marcelo já conhecia ele, eles se falavam. Só que ele me deu um disco de presente. Eu achei algo simples, mas quando o Marcelo viu, ele perdeu completamente o controle. Ele pegou o disco da minha mão e quebrou na minha frente. Não, vocês não têm noção. Até hoje eu lembro o barulho do disco quebrando. Depois disso, ele quase brigou com o meu irmão. E naquele momento eu percebi que algo estava muito errado. Eu não vou dizer para você que era só o Marcelo que era ciumento. Eu também. Eu sei que as nossas brigas eram constantes, mas eu amava o Marcelo. Era um amor profundo, era uma conexão real, mas a nossa relação estava ficando insustentável. Foi aí que eu tomei a decisão mais dolorosa de toda a minha vida. Eu terminei com o Marcelo. Não pensa que foi fácil. Eu chorei, eu nunca sofri tanto, porque na minha cabeça o Marcelo era o amor da minha vida. E foi nesse momento em que eu estava angustiada, triste, depressiva, eu não queria mais viver, que o Fábio começou a se aproximar. Lembra dele, o amigo da família, o que me deu o disco? Ele mesmo. Ele sempre estava por perto, na verdade, mas agora de uma forma diferente. Ele vinha com cuidado, com carinho, com paciência. E aos poucos, aquela amizade foi se transformando em algo mais. Quando eu percebi, já era namoro. Depois noivado. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, eu estava prestes a me casar com ele. Sim, tudo aconteceu muito rápido. Mas então, um dia antes do meu casamento, alguém bateu na minha porta. E quando eu abri, eu quase caí para trás. Era o Marcelo, de joelhos. Ele olhou para mim e disse: "Não casa com ele. Vem embora comigo, a gente foge para qualquer lugar." Naquele momento, o meu coração parou. O amor da minha vida estava ali implorando para que eu não me casasse. Nós nos abraçamos, nós choramos. Eu falei para ele: "Eu preciso falar com a minha mãe." Então eu cheguei na minha mãe e disse: "Mãe, eu não quero mais me casar." Mas quando a minha mãe ouviu isso, ela ficou indignada. "Como assim não quer mais casar? Como assim? E os presentes, e a festa, e isso, e aquilo?" E eu: "Mãe..." Então a minha irmã mais velha chegou, entrou no meio e falou: "Mãe,
eu devolvo presente por presente. Mas se ela não vai ser feliz, então é melhor que ela não se case. Mas tinha algo. Eu tinha algo com a minha mãe, eu não sei explicar, eu não conseguia falar não para ela. Eu nunca desobedeci a minha mãe. Então, eu decidi me casar. Naquele dia, eu chorei, porque eu sabia que o Marcelo estava saindo da minha vida definitivamente. Com o tempo, ele também acabou se casando, mas sem amor, assim como eu. O casamento com o Fábio começou sem paixão. Eu não era apaixonada por ele, mas eu sentia um carinho, um respeito, uma gratidão. Durante quase 3 anos eu não consegui ter nenhuma intimidade com ele. Toda vez que eu falo isso, as pessoas acham estranho, mas é a mais pura verdade. Ele foi paciente, é lógico. Isso foi causando algumas brigas, mas com o tempo nós conseguimos construir uma família. Tivemos filhos, 2 lindos filhos, e ele sempre foi um pai presente, cuidadoso. Eu cuidava da casa, cuidava da família, fazia tudo que estava ao meu alcance. Até que um dia algo aconteceu. Eu estava na casa da minha sogra ajudando a organizar algumas coisas, roupas, caixas, lembranças. Foi quando eu encontrei uma mala. Ela estava escondida de um jeito estranho. Por um momento eu hesitei, mas algo dentro de mim dizia para mim abrir aquela mala. Eu não sei explicar para vocês. Quando eu abri, o meu corpo inteiro gelou. Dentro dela estavam fotos minhas, muitas fotos. Fotos antigas, fotos que eu nem lembrava que existiam. Mas aquilo não era o pior. Ali também havia roupas brancas e bonecos. Bonecos espetados com agulhas. Naquele instante, tudo começou a fazer sentido. O namoro, o noivado, o casamento, tudo em menos de 1 ano. Rápido demais. Eu não entendia. Como aquilo tinha acontecido tão rápido? Naquele momento, todas essas perguntas que eu carreguei por anos voltaram. E ali, olhando para aquela mala, eu senti que talvez a minha vida tivesse seguido por um caminho que eu não escolhi de verdade. Eu levei aquilo até o Fábio e confrontei ele. Ele olhou e falou: "Eu não sei do que você está falando." Ele negou tudo, me chamou de louca, disse que aquilo não significava nada. Eu fiquei em choque, eu não sabia o que falar, eu não sabia se eu chorava, não sabia se eu batia nele, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sem falar, mas eu sei que algo dentro de mim se quebrou. Se quebrou porque dói saber que ele nunca admitiu. Eu sei que ele me amava, mas o que ele fez por amor a mim me aprisionou. E eu não pude viver o meu verdadeiro amor. Mesmo assim, a vida seguiu. Anos depois ele adoeceu e eu cuidei dele com todo carinho e com toda dedicação. Porque, apesar de tudo, ele sempre foi um bom marido, um bom pai, um provedor. Mas existem coisas que a gente não consegue explicar. Existem caminhos que a gente percorre sem entender exatamente como chegou até eles. E às vezes, quando a gente olha para trás, a gente percebe que algumas escolhas não foram tão simples quanto pareciam. Eu vivi uma vida, eu construí uma família, eu cumpri um papel, mas dentro de mim sempre existiu um lugar que nunca deixou de pertencer ao Marcelo. E talvez você esteja assim perguntando: Maria, você foi feliz? Eu segui a minha vida com dignidade, com a gratidão pela família que eu construí, com carinho pelo homem que esteve ao meu lado. Mas sendo muito sincera, no silêncio do meu coração eu sei que o amor da minha vida
ficou para trás. E essa foi a história da Maria. Uma história que talvez não tenha o final do jeito que a gente espera, né? Porque existem histórias assim, histórias que não se encerram, que não se resolvem, que fica no tempo, fica na memória e principalmente no coração, né? E às vezes a gente passa a vida tentando entender, quando na verdade a gente só precisa aprender. Se essa história tocou você, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém. E se você tem uma história, o link está aqui na descrição do vídeo. Você sabe, né? Aqui pode amar, pode contar.